Quando a gente estiver falando sobre o estudo da anatomia, das estruturas anatômicas e onde se posicionam tanto os ossos quanto a musculatura do corpo, que é o foco que a gente vai estar dando aqui nesse curso de liberação miofascial, a gente tem que entender que para a gente estudar o corpo humano, o corpo do nosso paciente ele vai ter que estar na posição anatômica. Posição anatômica, a pessoa está com o pescoço voltado para frente, os pés virados para frente e as mãos também voltadas para frente. Quando as mãos estão voltadas para trás, isso significa que a gente fez uma sobreposição dos ossos, no caso o rádio e a ulna. Então, para os ossos e para a musculatura ficarem corretas na hora da gente conseguir estudar o que é anatomia, essa é a posição anatômica que o nosso paciente, ou mesmo os livros, quando a gente vai ler os livros de anatomia, é essa posição que a gente vai conseguir encontrar nos livros e na nossa aula aqui também. Para facilitar o nosso ensino e aprendizado aqui dentro desse curso de liberação miofascial, para descomplicar a sua vida e para você entender melhor o que são os músculos, a gente vai dividir o corpo humano em partes para você entender o que é o músculo e aonde ele está localizado. Então, anatomicamente falando, a gente vai estar aprendendo as divisões dos membros superiores, do tronco e dos membros inferiores. E assim também vai ser feita a aplicação dessa técnica. A gente vai fazer uma demonstração para você de como é o processo de liberação miofascial e qual a localização e a posição dos músculos e das fibras musculares. Então, quando a gente fala de anatomia do corpo humano, a gente vai estar primeiro citando os membros superiores. Quando a gente fala de membro superior, a gente está falando da união de ombro, braço, antebraço e mãos. Ombro, braço, antebraço e mão formam o que a gente chama de membro superior. Para a gente conseguir estudar o membro superior e mesmo para facilitar a prática da nossa técnica de liberação miofascial, para facilitar as manobras da liberação miofascial, a gente vai ter que entender quais são as estruturas que compõem essa região e qual é a função dela também. Então vamos dividir por parte. Se o membro superior é formado por ombro, braço, antebraço e mão, vamos começar pela divisão do ombro. A musculatura do ombro ela é composta pelo deltoide e o manguito rotador. Essas duas musculaturas são responsáveis pela estabilidade da região articular do ombro. O ombro, assim como o quadril, são duas articulações que têm uma mobilidade muito grande. Então a gente consegue elevar os braços, a gente consegue abaixar, a gente consegue rotacionar, a gente consegue fazer diversos movimentos com essas duas articulações, tanto do ombro quanto do quadril. Por isso é muito mais comum a gente acabar pegando pacientes em cabine que já venham com patologias instaladas ou lesões ocasionadas nessas regiões. É importante a gente saber o que é o deltoide, o que é o manguito rotador, qual a função dele e qual a localização deles para a gente ser mais assertivo na técnica. Então, quando a gente está falando de membro superior, vamos começar a divisão a partir do ombro, formado pelo deltoide, que é um músculo dividido em 3 porções: a porção anterior, a porção lateral e a porção posterior. O deltoide ele é como se ele formasse um V, ele forma um leque na região lateral do nosso braço. Então, na parte de ombro, ele forma um leque para poder abraçar a região de ombro. E na hora da gente desenvolver a técnica de liberação miofascial, a gente também vai estar trabalhando nesse formato de leque durante a aplicação da técnica. O deltoide ele tem um formato em V, bem na lateral do nosso braço. O deltoide ele é dividido em 3 porções. Vamos dividir ele aqui embaixo para a gente conseguir encontrar a musculatura do braço também. Então, aqui é o deltoide, aqui eu tenho a parte anterior do braço e a parte posterior do braço. Deixa eu dar a volta aqui para vocês conseguirem enxergar. O deltoide, região anterior do braço, região posterior do braço. O deltoide fica na região lateral do braço. A musculatura do deltoide ela é considerada por 3 porções, ela é dividida em 3 porções. Então a gente tem a musculatura anterior, a musculatura lateral e a musculatura posterior do deltoide. Então as fibras do deltoide são divididas em 3 porções. Deltoide junto com o manguito rotador, ele faz a articulação do ombro. O manguito rotador é um grupo muscular que compõe a articulação do ombro junto com o deltoide. Esse grupo muscular é composto pela visão anterior, como se a gente estivesse olhando o paciente de frente, que seria a parte frontal da escápula. A gente tem a musculatura que chama subescapular.
A musculatura subescapular é uma das partes do manguito rotador e ela está literalmente colada, ela está grudada à caixa torácica do corpo humano. Então, olhando de frente o corpo humano, a gente tem a caixa torácica e grudada nela a gente tem a escápula. A musculatura frontal, a musculatura anterior da escápula, chama-se subescapular. A musculatura atrás, ou seja, abaixo, que compõe a escápula, a gente tem o que a gente chama de infraespinoso. É a parte posterior da escápula. Acima da escápula e próximo à clavícula, na base da espinha da escápula, a gente tem o supraespinhoso, que é essa musculatura que fica acima da escápula. E um pouquinho para baixo do infraespinhoso, quase mais na região axilar, a gente tem o quarto músculo que compõe o manguito rotador, que é o redondo menor. Para a gente conseguir encontrar o manguito rotador, a gente pede para o nosso paciente colocar as mãos nas costas, na posição de trás, mas sem encostar. Ela dá uma leve levantadinha aqui, deixa esse vão entre o braço e as costas dela. Quando a gente consegue olhar por cima aqui, a gente vem apalpando, a gente vai sentir na frente a clavícula, que é como se fosse essa boneteira que a gente encontra aqui na frente do nosso corpo. Então a gente tem a clavícula e logo atrás a gente vai achar a espinha da escápula. A musculatura que fica acima da espinha da escápula chama supraespinal. A musculatura que fica abaixo da espinha da escápula é o infraespinal. É justamente a musculatura que a gente encontra sobre a escápula. A escápula é essa elevação, esse osso que a gente tem aqui nas costas. Acima dele a gente tem o infraespinal. Abaixo da escápula, a gente tem essa musculatura que a gente fala que ela é a mais gordinha que tem embaixo do braço, quase próximo da axila, a gente tem o redondo menor. E na parte interna da axila, que seria a parte frontal, a parte da frente da escápula, a gente tem o subescapular. A região de subescapular, que fica por baixo aqui, quando a gente consegue encaixar os dedos abaixo da escápula, é como se ela tivesse grudada, ela está literalmente colada na caixa torácica. Então, se a gente for olhar a nossa paciente na posição anatômica, é como se a gente estivesse vendo a parte da frente da escápula. Então, subescapular é o que fica abaixo da escápula. Do lado, a gente tem o redondo menor. Em cima da escápula, a gente tem a infraescapular. Por cima dela aqui, a gente tem a subescapular. Manguito rotador, junto com o deltoide, eles são responsáveis pela estabilização do ombro. Ainda falando de membro superior, a gente vai estar fazendo a divisão do braço agora também. O braço, a musculatura fica abaixo do deltoide. Então, a partir do deltoide, a gente divide o braço ao meio para facilitar o ensino da anatomia. Então, o nosso braço ele pode ser dividido na região anterior e na região posterior. Anteriormente do braço, a gente tem os músculos que são bíceps braquial, o músculo braquial e o coraco braquial. Na região anterior de braço, a gente tem a musculatura do bíceps, que é quando a gente faz essa contração, a gente consegue encontrar o bíceps por cima. Mas abaixo do bíceps, a gente tem um músculo também que chama braquial. Quem realiza o movimento de contração e de flexão do braço é o músculo braquial. Só que quem acaba aparecendo aqui por cima, quando a gente faz esse movimento, é o bíceps braquial. O músculo bíceps braquial, ele tem esse nome porque ele tem duas cabeças, ou seja, ele tem duas origens e uma inserção em comum. O bíceps braquial, ele tem duas origens, ou seja, ele tem dois tendões que se iniciam na região de ombro e um tendão que finaliza na região de cotovelo. A terminologia seps significa cabeça, então bíceps significa duas cabeças, tríceps, três cabeças, quadríceps, quatro cabeças. Então, quando a gente fala de bíceps braquial, a gente está falando do bíceps que compõe a musculatura do braço. Mais para frente a gente vai entender que a gente tem um outro bíceps no corpo, que é o bíceps femoral, que já é uma musculatura que compõe a região da perna do corpo humano. Então a gente precisa entender essa diferença e na hora de falar de bíceps a gente precisa identificar, a gente precisa mostrar qual é a região que está aquele bíceps. No caso de braço, como a gente está estudando o membro superior, o bíceps braquial ele fica localizado na região anterior do braço, assim como o músculo braquial,
que é quem de fato realiza o movimento de contração do músculo. O bíceps braquial, ele entra como auxiliar do músculo braquial. É ele quem aparece quando a gente faz a contração, mas quem realiza o movimento é o músculo abaixo dele, que chama somente braquial. Junto com o braquial e o bíceps braquial, na região anterior do braço, a gente tem também o córaco braquial, que ele fica um pouquinho abaixo da musculatura do deltoide. No caso do bíceps braquial, que é o bíceps do braço, ele tem duas origens no ombro e ele se junta na porção do cotovelo. Se for o tríceps, que é a parte posterior, ele tem três origens próximas à região de ombro e uma inserção na região de cotovelo. Então, a terminologia ceps, no final das palavras, significam cabeças. Tríceps, 3 cabeças. Bíceps, 2 cabeças. Então, na região anterior do braço, eu tenho o bíceps. Abaixo dele, eu tenho o músculo braquial. E na anterior, bem próximo ao deltoide, a gente tem também o córaco braquial. São 3 músculos que compõem a região anterior do braço. Já na região posterior, a gente tem somente o tríceps. A nossa paciente, ela continua na posição anatômica, então a gente consegue enxergar direito essa divisão. Na hora que a gente for para a maca começar a desenvolver as atividades, as manobras da liberação miofascial, vai ficar muito mais fácil da gente visualizar onde ficam os músculos e qual o segmento que a gente vai conseguir desenvolver a aplicação da técnica, seja manual ou seja instrumental. Como a gente começou a explicar a anatomia humana através do membro superior, no caso o ombro, o braço e o antebraço, a liberação miofascial, a demonstração da técnica também vai ser a mesma. Então, pegando o princípio do que a gente já sabe agora, pegando a região de ombro, a gente já sabe que a gente tem o deltoide na porção lateral e na porção posterior a gente tem um manguito rotador que dão a estabilidade para o ombro. Então, a gente vai estar trabalhando com as fibras musculares, fazendo pressão no sentido em que elas se encontram. Lembrando que o deltoide, ele é dividido em 3 porções, as fibras musculares dele é dividida na anterior, a lateral e a posterior. Então, a gente faz uma pressão e vem esticando essas fibras aqui no sentido delas. Lembrando que a liberação miofascial, o objetivo dela é deixar a pele mesmo bem vermelha, porque significa que a gente está estimulando a circulação sanguínea. Então, a gente vai estar fazendo a raspagem da pele do nosso paciente, tanto da técnica manual, que é o que a gente está fazendo aqui agora, quanto com a técnica instrumental, que eu vou mostrar para vocês também como que a gente pode estar trabalhando o deltoide com os instrumentos. Na região de deltoide, a gente vai usar o instrumento que é de soco. Para a gente conseguir escolher o melhor instrumento para a gente fazer a aplicação dentro da liberação miofascial, na verdade a gente vai escolher o instrumento que mais serve, que mais se encaixa, né, o que se encaixa melhor naquela região do corpo. Então, no caso do deltoide, eu poderia estar usando o soco, eu estabilizo a região de braço dela, seguro firme o braço e vou fazendo pressão profunda em sentido das fibras. A mesma pressão que eu estava fazendo com os dedos, eu vou fazer com o instrumento. Então, o deltoide na porção lateral, deltoide na porção posterior e deltoide na porção anterior. Qual que é a diferença entre fazer a liberação miofascial manual e a instrumental? A liberação miofascial manual, a gente tem uma percepção maior sobre o tecido, então a gente consegue sentir melhor a musculatura, a gente consegue fazer a liberação de contrações, tá? Que significa a musculatura que está encavalada, a grosso modo falando, a musculatura que está contraída. Então, manualmente, a gente consegue ter essa manipulação tecidual muito melhor. Porém, quando o trabalho é mais profundo, que a gente precisa trabalhar com musculatura mais profundas, os instrumentos acabam sendo muito mais utilizados nesse caso, até mesmo para tirar a sobrecarga do profissional e para a gente mesmo acabar não se lesionando durante a aplicação da técnica, durante o nosso trabalho. Então, eu posso estar usando esse instrumento para fazer a liberação miofascial do deltoide,
Posso estar repetindo os movimentos até 2 minutos na mesma musculatura, na mesma região. Lembrando que o objetivo da liberação miofascial é deixar uma vermelhidão no local, não é para deixar hematomas. Se deixar hematomas, significa que a aplicação foi muito forte ou a repetição foi demais, não tem necessidade de deixar hematomas. A prática dentro da medicina oriental que acaba deixando hematomas na pele da pessoa chama-se gua sha, que daí a pessoa vai pegar um raspador e vai ficar lesionando a região tecidual ali, justamente para provocar uma lesão, para que haja a troca celular do local. Além, claro, do aumento, do estímulo circulatório ali da região, que vai fazer as trocas gasosas e automaticamente o alívio de tensões musculares, mas não é o caso da liberação miofascial, só vai ficar avermelhada a região por onde a gente vai trabalhar. Além de fazer a liberação manual da região de deltoide e de usar o instrumento, a gente pode estar usando também a pistola. A pistola ela vai fazer pressão local da região e vai fazer a vibração também, causando um estímulo circulatório também na região e aliviando dores mais profundas. A gente estabiliza a região de braço novamente e vamos trabalhar com instrumentos sempre nas regiões das fibras. Percebam que o instrumento ele faz a vibração da região local. E se tiver uma contratura mais profunda ali, ele também vai ajudar a liberar. Além da aplicação do instrumento, das mãos e da pistola de pressão, a gente também vai conseguir trabalhar com a liberação miofascial utilizando as ventosas. A ventosa terapia ela é composta por copinhos de acrílico e uma pistola que vai ajudar a fazer a sucção da pele do nosso paciente. Quando a gente consegue fazer essa pressão negativa no local, a gente está automaticamente ampliando a região tecidual, assim também estimulando a circulação sanguínea. Quando a gente estimula a circulação do sangue para passar numa determinada região, a gente está mandando uma quantidade muito grande de oxigênio e também retirando um excesso de toxinas dali da pele. A ventosa terapia, para a gente poder estar trabalhando com ela, a gente precisa ter a consciência que não é necessário deixá-la por muito tempo no mesmo local. E a gente pode estar trabalhando com ela estática, como é o caso que a gente está aqui no deltoide, como a gente poderia estar trabalhando com ela deslizando também no sentido das fibras, como a gente vai fazer em outras partes do corpo também. O objetivo dela é o mesmo, fazer a soltura das contraturas e das tensões musculares, aumentar a circulação sanguínea, oxigenar os tecidos e automaticamente melhorar a elasticidade do músculo e a mobilidade também do corpo daquela pessoa. Na região de ombro, além do deltoide, a gente precisa lembrar também que a gente também trabalha com manguito rotador. Manguito rotador são 4 músculos, como a gente já viu, que é o supraespinal, o infraespinal, abaixo dele, abaixo da escápula, a gente tem a musculatura subescapular e logo abaixo aqui da região axilar, a gente tem também o redondo menor. Então, para a gente conseguir trabalhar com essa musculatura, a paciente pode ficar de lado e eu poderia estar vindo com o meu antebraço fazendo a liberação do supraespinal, por exemplo. Movimentos repetidos, com pressão e mais lentos para poder soltar a musculatura. Posso entrar com o instrumento, que na verdade vai diminuir um pouco a tensão do meu braço, né? Ele vai ser mais profundo, vai ser mais preciso, só que eu não vou precisar colocar tanta força no meu corpo. Posso estar trabalhando com a ventosa terapia em movimento, então eu coloco um pouco de creme ou de óleo na região a ser trabalhada, para a gente conseguir estar trabalhando ela com um deslizamento. Eu pego a ventosa, faço uma sucção, que já é o suficiente para a gente conseguir o deslizamento da ventosa. Segura sempre nas laterais dela, evita segurar por cima, porque se eu coloco a mão por cima, o pininho desfaz a sucção, desfaz a pressão. Então, faz uma sucção e segura na lateral da ventosa e faz movimento de vai e vem, deslizamento.
Lembrando que a ventosa faz uma pressão negativa. Quando a gente trabalha com ela deslizando, ela aumenta a circulação sanguínea no local e muito difícil, com ela em movimento, a gente vai deixar algum tipo de hematoma. Se eu deixar a ventosa parada, estática, do jeito que ela tá, ela também continua na pressão negativa, mas ela tá localizada por um bom tempo ali, aquela região pode ficar com aquelas marcas roxas. Essas marcas, elas duram em torno de 5 a 7 dias, a depender muito da região, se ela estiver inflamada ou não, tá? Ventosa terapia não tem necessidade de deixá-la por muito tempo, até porque se deixar ela por muito tempo é perigoso a gente acabar necrosando a região tecidual ali, dependendo do local do corpo, tá? E a quantidade de tempo que a gente for deixar. Então, o que eu indico para os meus alunos, o que eu acabo aplicando nos meus pacientes é de 5 a 10 minutos no máximo, a ventosa terapia pode ficar agindo aqui, porque daí ela já fez a função dela. Depois é só tirar a pressão, tirar a sucção. Ao mesmo tempo que eu terminei de usar a ventosa terapia, se eu tiver condições e se eu tiver esse instrumento, também pode estar me auxiliando na musculatura mais profunda. Mesmo movimento, de cima para baixo, nesse caso de baixo para cima, só para conseguir estar trabalhando com a liberação das fibras musculares do supraespinal. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o manguito rotador. Um músculo que compõe o manguito rotador. Aproveitando que a nossa cliente, que a nossa paciente já está com os braços na região posterior, automaticamente a escápula dela já faz uma elevação. Abaixo da escápula a gente tem a musculatura da subescapular. Então a gente poderia estar fazendo uma tração no ombro dela, segurando ela aqui e encaixando as mãos por baixo da escápula. Conforme a gente encaixa a mão por baixo da escápula, a gente pode fazer um movimento de vai e vem com os dedos para poder fazer a soltura da musculatura abaixo da escápula. Lembrando que a subescapular também faz parte do manguito rotador. Posso estar fazendo a soltura com as minhas mãos em gancho ou eu posso estar pegando um instrumento em gancho que vai fazer esse trabalho por mim, sem eu precisar ficar fazendo muita força. Eu pego o gancho, encaixo e faço o movimento de liberação. Encaixa e faz o movimento de liberação. Não dói, gente. Não é para doer. Se doer, é porque, se estiver doendo um pouco, é porque a pessoa ela já vem com uma contratura muscular. Então, conforme a gente vai fazendo a aplicação da técnica, não é uma técnica gostosa de ser recebida, mas em compensação, os benefícios dela são muito bons no pós. A dor que a pessoa vem sentindo é justamente a dor da liberação, da soltura da musculatura. Ainda dando sequência no manguito rotador, para a gente finalizar a parte de ombro, a nossa paciente pode estar colocando os braços para cima, como se ela estivesse segurando a maca, lembrando que aqui em cima a gente tem a supraespinal, a infraespinal que fica abaixo que fica acima da escápula e a subescapular que fica abaixo da escápula. Logo aqui embaixo a gente tem o redondo menor. Então eu poderia estar trabalhando com o redondo menor, fazendo a soltura dele de baixo para cima, em sentido do ombro, ou eu poderia estar trabalhando com ele de cima para baixo. O que eu consegui maior estabilidade e melhor movimento da musculatura. Eu preciso soltar essas fibras musculares. Lembrando que é um deslizamento profundo e lento, com o objetivo de estimular a circulação sanguínea aqui. Posso fazer esse movimento com a força dos meus dedos, posso fazer com o meu antebraço, tudo vai depender muito do quanto o seu paciente aguenta esse movimento. Lembrando que não é para causar dor, é justamente para aliviar que a massagem está aí. Posso fazer com o instrumento.
com a ventosa. Se o meu paciente estiver com uma lesão muito profunda, que ele não consiga aguentar o movimento deslizante da ventosa, a gente pode estar trabalhando com ela estática. A ventosa estática, ela vai trazer o mesmo resultado se a gente estivesse trabalhando com a ventosa deslizando. Então, fica a seu critério e respeitando sempre o limite do seu paciente. Posso deixar a ventosa agindo por algum tempo aqui, como eu posso também estar trabalhando com o meu instrumento, a pistola aqui, que vai fazer uma vibração do local automaticamente. Sistema circulatório que também vai ajudar a gente a desinflamar a região. Aproveitando que a nossa paciente ainda está deitada de lado e com as mãos apoiadas aqui na maca, aqui a gente conseguiu estar trabalhando com a liberação do redondo menor, aqui atrás a infraescapular, abaixo a subescapular e o deltoide na frente. Aqui, pelo desenho que a gente já tinha feito no início da aula, a gente já sabe que é a região posterior do braço dela. Então, nessa região, com ela nessa posição, a gente está trabalhando com o tríceps. O tríceps a gente pode estar trabalhando do cotovelo em direção ao ombro. Lembrando que a gente não trabalha com liberação miofascial em cima dos ossos, a gente trabalha com liberação miofascial nos músculos. Então, se aqui eu tenho o osso do epicôndilo, que é a estrutura óssea do cotovelo, eu dou um passo à frente, aonde começar os tendões e a musculatura, a gente vai começar a fazer o deslizamento. Ela me ajuda aqui fazendo um apoio e segurando firme a maca, e eu vou fazer o deslizamento profundo aqui na região posterior do braço dela. Profundo, lento, e nesse caso unidirecionado, porque eu tô seguindo as fibras do tríceps, indo do cotovelo em direção ao ombro. Posso fazer esse movimento com os meus dedos. Se eu não tiver força nos dedos, eu posso fazer com a palma da minha mão, lembrando que os meus dedos só ficam de apoio. Quem faz a pressão vai ser a pressão palmar. Seguro firme o braço dela aqui para a pele não esticar junto. Pressão palmar profunda, porém com movimentos lentos. Posso fazer com o soco, que é o instrumento de liberação miofascial. Lembrando que esses movimentos são repetidos até 2 minutos por região. Posso estar trabalhando com ele um movimento contínuo profundo, como eu posso estar trabalhando com ele raspando a pele por partes. Mesmo na liberação miofascial, essa raspagem da região muscular não é para deixar hematomas. Somente a técnica de gua sha que fica hematomas. A liberação miofascial vai deixar vermelhidão. Ventosa terapia. Com a ventosa, a gente trabalha com a pressão negativa. Quando eu faço um trabalho manual ou um trabalho instrumental, a gente está trabalhando com a pressão positiva, porque eu ponho pressão no músculo, eu empurro ele para baixo, faço uma pressão positiva em direção às fibras musculares, e a ventosa ela vai fazer uma sucção, então ela vai fazer uma pressão negativa na região muscular ali. Segura firme a pele e vai. Posso fazer movimento unidirecionado. Só sobe. Como eu posso fazer movimento de vai e vem. Lembrando que aqui é a região posterior do braço e a gente está fazendo a liberação do tríceps. Além da ventosa, a gente também pode entrar com a pistola. Vai fazer uma vibração, estimular o sistema linfático, sistema circulatório e me ajudar no relaxamento da musculatura.